Olá, pessoal! Agora, nesse módulo, nós vamos tratar de um tema muito polêmico e muito interessante para advogados, juristas e para quem entende um pouco mais sobre legislação dos leilões. Trata-se do famoso lance vil. Lance vil, podemos considerar que fosse um lance muito baixo, um lance muito torpe, um lance muito inferior que prejudique o vendedor de um imóvel. A legislação e a jurisprudência condena esse tipo de lance vil e não aceita para não causar ainda mais prejuízos ao devedor, a quem está perdendo seu imóvel, a quem está sendo expropriado. Então, por exemplo, nós temos num processo de execução civil, judicial, por exemplo, um banco cobrando um empréstimo no valor de 300 mil reais da pessoa, e aí ela penhora um imóvel de 1 milhão, e na hora de mandar para leilão, aparece uma pessoa que quer comprar por 50 mil, um imóvel que vale 1 milhão. A justiça não aceita esse tipo de lance, porque ela fala que o lance é muito vil, é um lance muito baixo. Então, a pessoa está devendo 300 mil para o banco, e só porque ela está devendo 300 mil para o banco, ela vai perder um imóvel de 1 milhão por 50 mil reais. E ela vai continuar devendo 250 mil para o banco, então ele prejudica demais o devedor e a legislação não quer isso, não quer prejudicar a pessoa que já está passando por um momento de dificuldade, por exemplo. Então, o que que ela fala? Majoritariamente, caso um imóvel esteja avaliado em 1 milhão de reais, ela não vai aceitar lance menor do que 50% do valor, tá? Ou seja, 500 mil reais. Um lance abaixo disso pode ser considerado vil. Existem alguns outros entendimentos que o juiz pode estabelecer qual é o lance vil no ponto de vista dele. Ou seja, ele pode determinar que lance vil é abaixo de 40%, ou abaixo de 60%, de 70%. Então, vai de caso de juiz para juiz, de tribunal para tribunal. Mas, via de regra, na maioria dos processos, lance vil é aquele considerado um lance menor do que 50%, e ele não é aceito nos leilões judiciais. Porém, há uma confusão e as pessoas fazem uma interpretação extensiva no caso de leilão extrajudicial, mas essa interpretação não é correta. Ou seja, atenção advogados, gravem essa informação. Em leilão extrajudicial não existe lance vil. E eu vou explicar por que que não existe lance vil em leilão extrajudicial. A lei 9.514, que trata da alienação fiduciária, ela deixa explícito claramente qual é o valor da primeira praça, ou seja, qual é o valor do primeiro leilão, que é o valor de avaliação do imóvel, e ela diz claramente que no segundo leilão o imóvel deve ser vendido pelo valor da dívida. Ponto final. Ela não fala de lance vil. Muitas pessoas tentam fazer uma interpretação extensiva do CPC, de jurisprudência, falando que está prejudicando a pessoa porque o imóvel foi vendido por um lance vil, mas isso não existe no leilão extrajudicial. Vamos pegar aquele caso que a gente deu no começo do curso. Um imóvel que vale 1 milhão de reais e ele está sendo oferecido no segundo leilão por 100 mil reais. O que que acontece? Quando uma pessoa tem interesse de comprar o imóvel por 100 mil reais, ela participa do leilão e dá o lance de 100 mil reais e ele deve ser aceito pelo leiloeiro. Não pode ser recusado porque está dentro da lei. O leilão extrajudicial, ele é bem diferente do leilão judicial, por quê? No leilão judicial, quando você estipula um lance vil, quando você proíbe um lance vil, você está protegendo o devedor. Ou seja, não, este imóvel não pode ser vendido por um lance tão vil. Então, o imóvel deve permanecer no patrimônio do devedor. Então, o lance é recusado e o imóvel continua com o devedor. Já no leilão extrajudicial, é bem diferente. Caso o leiloeiro recuse um lance vil,
o imóvel não vai permanecer no patrimônio do devedor. O imóvel vai passar a fazer parte do patrimônio do banco. Então, de qualquer forma, o devedor vai perder o imóvel. Então, a proteção contra a vileza do lance não protege no leilão extrajudicial. Porque quando a pessoa recusa um lance vil, o imóvel passa a ser do banco. Ela vai perder o imóvel de qualquer forma. Tanto que aconteceu na prática, na época que eu trabalhava na Caixa Econômica Federal. A Caixa começou a fazer essa interpretação também de que nos leilões extrajudiciais dos imóveis que ela vendia, que ela deveria combater e proteger os devedores de lances vis. E aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a recusar lance vil. Então, ela oferecia o imóvel no primeiro leilão pelo valor de avaliação, ela oferecia o imóvel no segundo leilão pelo valor de 50%, independentemente da dívida da pessoa. E aí, o que acontecia? Nesse exemplo que eu dei no começo do curso, a gente tinha um imóvel que valia 1 milhão e que estava sendo vendido por 100 mil reais, que era o valor da dívida. Vamos supor que aparecesse uma pessoa no leilão, no segundo leilão, interessada em comprar esse imóvel por 400 mil reais. Ou seja, 40% do valor de avaliação. O que a Caixa fazia na época que eu trabalhava lá? Ela recusou. Ela recusava o lance. Ela falava, não, eu não posso receber um lance de 400 mil porque eu preciso preservar os 50% do lance vil para não prejudicar o devedor. Então, o que ela fazia? Ela recusava esse lance de 400 mil, o leilão terminava sem nenhum interessado e ela pegava o imóvel para ela por 1 milhão e ela não devolvia nenhum valor para o devedor. Ou seja, tentando proteger o devedor de um lance vil, ela prejudicava o devedor, que não teria direito de receber, nesse caso, 300 mil reais. Caso o imóvel tivesse sido vendido por 400 mil reais, a Caixa teria que pegar 100 mil reais para ela, que era o valor da dívida, e deveria devolver 300 mil para o devedor. Como ela recusou esse lance de 400 mil reais, ela pegou o imóvel para ela por 100 mil reais, um imóvel que vale 1 milhão. Então, o que eu argumentei na época para a diretoria da Caixa, para a gerência da Caixa? Eu falei, tudo bem, eu entendo que vocês estão querendo proteger o devedor de lances vis. Perfeito, maravilha. Porém, caso não haja nenhum lance no leilão, vocês são obrigados a devolver 400 mil para o devedor. Então, o lance vil tem que valer para as duas partes. O comprador não consegue comprar com o lance vil, tudo bem, mas esse imóvel vai entrar no patrimônio do banco também considerando o lance vil de 50%. Então, você vai ter que quitar a dívida da pessoa de 100 mil reais e vai ter que devolver 400 mil reais para ela. Foi isso que eu expliquei. Eles não entenderam, mas depois de muito argumentar e de alguma intercessão do Ministério Público Federal, eles entenderam, conseguiram enxergar isso. Isso foi muito lá atrás, faz mais de 15 anos. E conseguiram entender isso e adequar a situação para isso. Então, resumindo, um leilão extrajudicial não existe proteção do lance vil, porque caso o imóvel não seja vendido no leilão para um arrematante, ele vai ser vendido, entre aspas, ele vai ser vendido para o banco pelo valor da dívida. Então, a venda é automática. Então, não existe a proteção de lance vil. Isso aí tem jurisprudência sobre isso, tem bastante entendimento sobre isso, e eu espero que essa argumentação possa ajudar você na sua ação para defender o seu cliente, porque tem muitos devedores que tentam questionar o leilão, tentam questionar a arrematação, embargar uma posse, embargar uma emissão de posse, embargar uma arrematação, dizendo que o imóvel foi vendido por lance vil, e isso não existe em leilão extrajudicial. Ok? Curtiram esse comentário? Então deixa o like, se inscreva no canal para receber mais notícias interessantes sobre o mundo dos leilões. Eu sou Jerônimo Pompeu e esse é o canal Elance. Um grande abraço, até o próximo módulo.